Pronto. Gustavo, então, te agradecer por estar aqui hoje com a gente. E é uma conversa, um bate-papo, né, tranquilo, livre aí, que a gente vai fazer num prazo de 30 minutos, no máximo 45. E você podia falar para a gente um pouco, né, o que você está pensando em fazer vindo aqui em Brasília na palestra, no workshop. Eu sei que você não vai aprofundar falando dessas coisas, mas assim, dar uma geral para a galera aí e poder falar um pouco também, né, do que está acontecendo na sua vida. E eu acho que o resto do pessoal toca aí, né, perguntando e tirando dúvidas. Tá, legal. Vamos lá, então, pessoal. O lance é o seguinte, né? A ideia desse bate-papo aqui não é eu passar o conteúdo que eu vou falar nas palestras, mas a gente começar a interagir e já começar a criar uma proximidade, talvez tirando algumas dúvidas que vocês já têm, coisas que vocês queiram saber agora, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte agora, vim aqui hoje para a inauguração de um espaço de coworking aqui, a Wilzy esteve por aqui agora há pouco, né? Super legal. E o que deu para perceber é que, assim, a gente que tá em São Paulo tá vendo muita coisa acontecendo, né? Então, a gente está em São Paulo, na Vila Madalena, conectado com todas as pessoas da rede, da economia colaborativa, tem muita gente legal que tá perto da gente. E quando eu saio de São Paulo, eu sinto que tem muita coisa para ser compartilhada com quem está fora, que não está vivenciando essa mesma coisa, né? Então, às vezes, até a gente fica um pouco viciado nesses conceitos, achando que todo mundo sabe aquilo que a gente está vivenciando, quando na verdade quem está fora desse eixo acaba assim, vendo tudo como muita novidade, né, como coisa muito nova. Então a minha ideia com esse tour e passando por essas cidades é compartilhar um pouco dessa visão do que eu vejo acontecendo e mostrar para vocês que tem muito mais coisa acontecendo que não tá aparecendo na televisão, que não está sendo mostrado no jornal, e que faz a gente acreditar que tem um mundo legal sendo criado, né? Que tem muita coisa bacana acontecendo, igual eu sempre falo, tem algo de grandioso acontecendo no mundo, e eu acho que quando você começa a se conectar com pessoas que acreditam na mesma coisa que você, sua realidade começa a se transformar. Então, se você está sozinho, tentando acreditar naquilo que você pensa, né? Tentando acreditar nos seus sonhos, mas sem pessoas que acreditam na mesma coisa que você vai se desgastar, você vai perder energia e você vai começar até a duvidar daquilo que você acredita. Se você for contar para seus pais, se você for contar para seus amigos, se você for contar para pessoas que não enxergam o mundo da mesma forma que você. Então, o que eu quero com esses eventos é que a gente comece a criar uma rede mais próxima, que vocês fiquem mais próximos de mim, que fiquem mais próximos do que está acontecendo na Baobá, do que está acontecendo nesse movimento Empresa Livre, do que está acontecendo aqui no Hiperespaço, lá no Hiperespaço, aliás, né? E vocês comecem a entender melhor tudo que está sendo feito para poder replicar aí também. Então, eu hoje, assim, eu me sinto muito grato por estar sendo esse hub, né? As pessoas estão se conectando comigo, então eu tenho recebido muita mensagem de muita gente interessante, muita gente bacana que está querendo criar coisas novas, está querendo buscar trabalho com propósito, está querendo viver essa colaboração e fazer essa passagem, dessa transição, né, desse sistema que hoje eu acho que não funciona mais, a gente já percebeu, para um sistema novo que ainda não existe. Então, se a gente puder colaborar, se a gente puder participar junto de tudo isso e compartilhar esses aprendizados, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, acho que é muito importante ter proximidade. E não que vocês venham para necessariamente trabalhar junto comigo aqui, né, na minha empresa, na Baobá, mas a minha ideia é conseguir empoderar as pessoas para que elas mesmas possam criar os sonhos delas junto com outras pessoas, né? Que de repente em Brasília possa surgir uma nova Baobá, de repente aqui em Belo Horizonte possa surgir uma Baobá melhor do que a nossa, sabe? E aí a gente vai aprender junto. Então vocês fazendo o trabalho de vocês aí, vocês conectando, vocês criando um novo modelo, vai influenciar a gente também. Porque essa que é a ideia, né? A gente compartilhando um pouco desse conhecimento, tá? Então, eu queria abrir para que vocês perguntem aquilo que vocês querem saber, só para não ficar um negócio chato, para não ficar esse monólogo, né? Pode ser? Então, alguém tá falando? Luciano vai falar?
Não, fala, pode perguntar, pode começar. A Baobá, assim, ela já criou um CNPJ, vocês têm um registro de marca, ou é uma coisa mais livre, assim? Para ter essa expansão, então as pessoas poderem usar a marca de vocês, por exemplo. Tá, vamos lá. Em relação à parte jurídica, então, a gente havia optado por não entrar não mexer na parte jurídica até que a gente tivesse faturando. Por quê? Porque a gente não sabia o que ia ser o nosso movimento, né? A gente não sabia quantas pessoas iam vir se conectar com a gente. Então, eu não sabia se a gente ia ter 5 pessoas, 10 pessoas, 50, 100, não sabia quantos projetos a gente teria. Então, a gente optou por não olhar para isso enquanto a gente não tivesse muita clareza do que era. Agora, a gente está começando já a entender melhor o que é o nosso trabalho, o que é a Baobá e quais são os projetos que a gente vai atuar, né? Hoje a gente tem uma equipe de 25 pessoas trabalhando em 5 projetos diferentes. E a gente vai começar agora a estruturar a parte jurídica, né? Nós temos um advogado no time, que é o Luiz Eduardo, e ele ficou os últimos 2 meses estudando diferentes modelos, diferentes alternativas, poderia entrar como cooperativas, poderia entrar como associação civil, poderia entrar de alguma forma diferente daquela tradicional de você ter uma empresa com sócios no contrato social, né? A gente quer evitar essa burocracia. Então, hoje o que a gente vai começar a fazer é criar uma única empresa. A gente vai ter uma empresa que vai ser a Baobá. Nessa empresa a gente não vai ter todo mundo como sócio, a gente vai ter muito provavelmente 2 ou 3 pessoas que são as pessoas que estão mais dedicadas, né, ao trabalho, que estão ligadas de cabeça no que a gente está fazendo. E as pessoas vão estar à frente correndo esse risco, assim, colocando o seu nome nesse projeto, e as outras pessoas vão entrar num contrato de SCP, muito parecido com o que o pessoal da Associação Livre fez. Acho que vocês fizeram uma interação com eles, né, que eu acompanhei. Então, esse modelo que até foi bastante influenciado pela conversa que a gente teve com o Alexandre e com algumas adaptações que a gente vai fazer, levando em consideração a nossa estrutura e a natureza de negócio que a gente vai ter, porque nós vamos ter várias empresas, vários negócios diferentes, né? Com relação à marca, a gente ainda não está protegendo marca, a gente ainda não viu nada disso, porque a gente vai esperar emergir para ver o que acontece, né? A ideia, talvez, Fabrício, quando você perguntou de outras pessoas usarem a marca, é não que isso seja um modelo de franquia que outras pessoas possam utilizar, mas que o nosso modelo, a nossa estrutura influencie para que vocês criem outras empresas, né? Para que o Baobá seja uma coisa só e não que tenham franquias da Baobá, mas que vocês possam criar outras empresas seguindo esse mesmo modelo, seguindo essa mesma estrutura, porque eu não acredito que exista um modelo que deva ser copiado por outras empresas. Eu acredito que cada ecossistema funciona de um jeito, né? Então, a gente não consegue garantir que o que a gente faz aqui vai funcionar em Brasília, porque em Brasília vocês têm uma outra natureza, vocês têm outras pessoas, vocês têm outras atividades. Eu não sei quais são os projetos que vocês querem começar a partir desse grupo, né? Eu gosto muito de pensar que as coisas podem ser como se fossem na natureza, né? Então, se eu tenho um espaço aqui, eu tenho um terreno e eu começo a plantar algumas coisas, não adianta você me perguntar o que eu planto aqui para você copiar, porque em Brasília o clima é diferente daqui de São Paulo. Eu estou falando aqui de São Paulo, mas estou em Belo Horizonte. Então. É diferente de São Paulo, é diferente. Então, eu não sei qual é o clima que você tem, eu não sei quanto chove, eu não sei se você tem água, eu não sei se bate muito sol, eu não sei quantas pessoas você tem para trabalhar com você, eu não sei quais são os recursos que você tem. Então, acho que não dá para a gente copiar. Na floresta não dá para você copiar, uma floresta não é igual a outra, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para a natureza e menos para os modelos que foram criados na época da Revolução Industrial, menos para os modelos de franquia e mais começar a desenvolver um outro olhar sobre organizações. Não, assim, eu digo não de copiar um modelo, mas, por exemplo, com o nome Baobá mesmo, se tem essa possibilidade de ter em outros estados, mesmo que não sejam os mesmos projetos. Por enquanto a gente ainda não pensou nisso, cara. Por enquanto a gente ainda não considerou essa possibilidade. De repente é uma coisa para a gente considerar. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão para fazer, a gente está muito focado em fazer o nosso negócio dar certo, né? Porque não adianta eu querer vender uma marca que ainda tem muita coisa a ser trabalhada. A gente ainda está criando a nossa cultura, a gente está criando os nossos acordos, estamos criando a nossa estrutura jurídica. Então, acho que antes da gente começar
a ceder a nossa marca para outras pessoas utilizarem, a gente tem que fazer a nossa lição de casa aqui, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho e deixar nosso negócio redondinho, aí começa a ficar mais fácil. Qual que é o negócio da Baobá, Gustavo? E aproveito para perguntar qual é o negócio da Baobá e a diferença entre a Baobá e a empresa livre. Isso, pelo que eu entendi, foi criada meio em conjunto, hein? Não sei. A gente chama de empresa livre, esse modelo de organização aberta, né, horizontal, onde cada um pode ser quem é de verdade, cada um é livre para escolher. A Baobá é uma empresa que segue esse modelo de empresa livre. Então a gente começou a organizar uma estrutura de empresa a partir desse conceito. Então como é que começou isso? Eu tinha uma empresa na área de nutrição, onde eu era o dono da empresa e eu estava tentando levantar dinheiro com investidores para poder contratar funcionários para trabalharem comigo. Então eu não tinha dinheiro, eu precisava contratar gente, eu precisava de designer, eu precisava de desenvolvedor, eu precisava de um monte de gente, eu precisava de grana para poder contratar essas pessoas. Então o que eu decidi fazer? Decidi que talvez eu não precisasse do dinheiro necessariamente se eu dividisse com as pessoas tudo que a gente criasse, né? Se eu tentasse ser o CEO, se eu tentasse manter a minha participação, aí eu precisaria contratar pessoas. Eu falei, ao invés de buscar dinheiro com o investidor, que é uma coisa que eu nem quero, eu prefiro que todo mundo seja meu sócio e a gente divida tudo isso de maneira igual, né? Então eu peguei esse portal, esse site, essa empresa de nutrição, comecei a criar a ideia de um portal de conteúdo de alimentação saudável e eu comecei a juntar pessoas. Então eu fui lá, eu chamei um desenvolvedor, chamei um designer, chamei um videomaker, chamei uma nutricionista e eu falei, vai ser dessa forma, a gente vai se organizar de uma maneira mais livre, cada um escolhe como quer se envolver, cada um escolhe que dia da semana vai trabalhar, cada um escolhe que horário vai trabalhar, ninguém vale mais do que ninguém, a minha hora não vale mais do que a de ninguém, e eu não vou ter participação maior do que a de ninguém. Tá? A partir disso, a gente vai dividir tudo que a gente ganhar de maneira igual, né, e vamos sempre levar em consideração o bom senso, estabelecendo uma relação de confiança, né, confiando que o que eu faço aqui, o que eu quero para o grupo, você também quer, e todo mundo quer a mesma coisa, então se todo mundo quer a mesma coisa, a gente está junto nessa. Né? Então a gente começou a criar essa estrutura e começamos a chamar mais gente, a gente começou a chamar uma galera de outras áreas, né? Então começamos a chamar chefe de cozinha, galera de permacultura, social media, começamos a chamar editor de vídeo, então começou a montar um time, a gente rapidamente, acho que em menos de 3 meses juntamos um time de 20 pessoas, e aí a gente começou a ver que a gente podia trabalhar em diferentes projetos, e não simplesmente aquilo que a gente tinha se proposto a fazer, que era o portal de conteúdo de nutrição. Então a gente começou a ideia do 101 Chefs, que é uma plataforma para conectar pessoas que cozinham com pessoas que querem comprar, então, como se fosse um Uber, né, da alimentação, então para empoderar as pessoas que querem ganhar dinheiro cozinhando em casa e vendendo bolo, torta, vendendo encomendas, de comida sem ter que vender pelo Instagram, que hoje é a plataforma que é utilizada para isso, né? A gente vai lançar esse site no dia 8 de março, nossa data oficial de lançamento. A gente vai agora abrir para testes de alguns chefs que a gente vai convidar para utilizar, fazer algumas correções de bug para lançar agora na primeira semana de março. Tá? Depois a gente começou a trabalhar no projeto Academia da Natureza. Eu fiz um chamado até no Facebook, a gente vai começar fazendo um workshop sobre agrofloresta. A ideia da Academia da Natureza é trazer conceitos de permacultura, de agrofloresta, informação para reconectar as pessoas com a terra. Então, pessoas seja para ela ter um espaço para plantar sua própria comida, né? Com um modelo de aluguel de canteiro de horta orgânica. Então a gente quer conectar pessoas que têm terra com pessoas que têm conhecimento, pessoas que querem aprender, para que exista essa interação, né? A pessoa tem um terreno vazio, chama um cara para ensinar e a pessoa vai lá aprender e pode plantar lá, ter essa interação, e depois a gente levar isso até para o ambiente virtual, dando dicas de como as pessoas cultivarem essas coisas, fazendo uma curadoria do conteúdo que está espalhado na internet também. Tá? A gente está começando agora a desenvolver nosso quarto projeto, que é o Personal Brasil, que é um aplicativo para conectar personal trainers com quem quer fazer exercício. Tá? A gente agora incorporou também o Quintal de Trocas, que é uma plataforma que já existia, que foi criada pela Carolina Guedes, que é uma empreendedora, e ela trouxe para a Baobá para a gente fazer junto. Então é um projeto Baobá agora, que é uma plataforma para as crianças trocarem brinquedos, para estimular o consumo consciente entre as crianças. Né? E aí aquele portal de conteúdo de nutrição que a gente começou, acabou virando mais um blog, ele foi mudando, né? Foi virando mais um blog, onde a gente compartilha os nossos aprendizados, onde a gente compartilha as nossas experiências, empreendendo em grupo, vivendo essa
esse novo mundo que a gente está querendo criar. Então a gente tem o Portal Baobá, sempre tem o Chefs, Academia da Natureza, Personal Brasil e o Quintal de Trocas. Então a gente tem trabalhado nesses 5 projetos e estão surgindo várias ideias novas a partir dessa interação. Hoje a gente está com 25 pessoas. Alguém mais quer falar aí? É só abrir o microfone e falar, galera. Gustavo, uma questão. Quando se fala em alimentação saudável hoje, eu fico um pouco perdido em relação a uma dúvida que me vem da possibilidade real de se realmente produzir comida saudável em um mundo cada vez mais dominado por grandes empresas, né? Essa seria a resposta, a Baobá, essa é a proposta da Baobá para esse mercado que cada vez mais está sendo monopolizado, vamos dizer assim, né, em grandes corporações, seria estimular o aproveitamento de espaços para fazer a cultura da alimentação própria, da cultura da alimentação familiar, mais voltada para o ambiente regional, comunitário. Essa seria a resposta, uma alternativa para essa situação da comida industrializada? Seria essa a proposta ou teria uma terceira opção, na sua opinião? Luciano, eu acho que tem várias possibilidades, tá? Eu acho que tem várias peças faltando ainda para a gente conseguir sair desse sistema, né? Então hoje a gente tem um sistema que acontece o quê? Que é da grande propriedade e da monocultura. Então os caras vão lá, detonam, derrubam todas as árvores e vão plantar uma única coisa. Eles vão plantar uma única coisa, né? E para plantar uma única coisa, na monocultura, você precisa de agrotóxico, né? Agrotóxico pesticida, porque vão vir as coisas que você vai ter que tratar com agrotóxico, porque você tem uma única coisa só. Se tivesse uma floresta, né, com um sistema mais diverso, você consegue trabalhar com a natureza, né, para controle de praga, todas essas coisas, né? A permacultura já fala um pouco disso, e a agrofloresta, para mim, é o sistema mais revolucionário que existe, que eu acho que vai mudar o planeta, quando isso começar a ser mais compartilhado, né? Porque a agrofloresta, para quem não conhece, é um modelo onde você planta árvores nativas, árvores frutíferas, junto com hortaliças, junto com legumes, né? Então você pode plantar eucalipto, goiaba, mandioca, milho, rúcula, alface e beterraba no mesmo espaço, né? Então você começa a ter um pouco mais de diversidade, e isso é muito interessante. Então acho que existem técnicas de cultivo que tem que ser desenvolvidas para a gente conseguir mudar essa relação, e o sistema econômico tem que mudar também a partir da diferença de relação, né? Então, de eu não comprar só o que vende no hipermercado porque é mais barato, mesmo tendo agrotóxico, mas eu começar a optar pelo orgânico, né? Eu comprar do pequeno produtor. Ao invés de eu ter só facilidade, eu comprar de um produtor que tem perto da minha casa, alguém que tem até um pouco mais distante, mas começar a mudar essa relação. E outra peça que eu acho que falta é a questão de logística de orgânicos, né? Porque o orgânico, não é que o orgânico é caro, porque ele está mal distribuído, né? Então tem muita gente que planta orgânico e vende barato, mas vende só na barraquinha dele, vende só na região dele. Você conseguir criar uma sua logística que tem um custo baixo para poder fazer esse orgânico chegar, você consegue comprar ele num preço muito mais acessível. Então a relação das pessoas com a alimentação, ela vai mudar à medida que essas coisas forem sendo desenvolvidas, à medida que startups forem entrando. Está começando a aparecer muito, né? Está começando a pipocar muitos movimentos de startups que estimulam esse tipo de contato, de entrega de orgânico em casa, de Kombi orgânica, tem várias coisas rolando. Então, é um pouco da gente mudar a partir da nossa consciência de que é veneno, de que é zoado isso, de que não faz sentido a gente comer qualquer coisa porque a gente está sendo envenenado, né? E não é só quem está sendo envenenado, ou então, vou ficar doente quando tiver 90 anos. Não, isso faz mal para você hoje, né? A gente começar a ter essa consciência. Então, a gente, muitas vezes, precisa comer mais e sente muita fome e acaba comendo muito e comendo outras coisas porque não tem nutrientes naquilo que a gente está comendo, né? A alimentação, ela não tá tão legal, assim. Então a gente está comendo coisa que não é legal, a gente faz a gente comer mais e a gente entra nesse ciclo sem fim, né? De ficar comendo porcaria, de estar insaciável e de precisar, sei lá, a obesidade mesmo é um problema que acontece justamente por isso, né?
Respondi as perguntas? Gustavo, outra pergunta. Na Baobá, vocês já estão no momento em que a grana está entrando e vocês estão dividindo igualmente entre quem está fazendo? Ou ainda não chegou lá? Tá. A gente está começando agora. Então a gente está começando agora a partir de 2 eventos que a gente está fazendo, né? Então a gente ficou durante 5 meses só trabalhando no desenvolvimento e na criação de time, na construção desse grupo e definição desses acordos, e na parte de desenvolvimento de tecnologia do 101 Chefs que está sendo lançado, e na construção dos conteúdos que a gente tem feito no Baobá, no portal Baobá. Agora a gente vai trabalhar com alguns eventos, e esses eventos vão começar a gerar grana, e essa grana a gente vai começar a compartilhar. A gente vai ter na próxima semana a nossa primeira experiência de compartilhar a primeira grana que a gente vai ganhar com esses 2 eventos, certo? Só que o que está acontecendo, que é muito legal, é que a partir do grupo que a gente formou, de 25 pessoas, a gente está tendo um empoderamento dessas pessoas, né? Então a gente em grupo consegue apoiar os outros a ganhar dinheiro até fora. Então não necessariamente, quando a gente se junta, não é que a Baobá vai ter que dar dinheiro para todo mundo. Eu acho que vai dar dinheiro e vai dar muito mais do que cada um conseguiria fora. Só que não é a única fonte de receita que a gente vai ter, né? Então, a gente tendo um grupo que se apoia, a gente consegue ajudar o designer a pegar um freela de design, a gente consegue ajudar um cara que dá aula de yoga a dar aula de yoga, a gente consegue ajudar uma pessoa que tem um workshop a trazer mais gente para esse workshop, entendeu? Então, a ideia é que está rolando esse empoderamento das pessoas a partir do contato que a gente tem junto. A gente está começando a formar uma rede, e isso acaba sendo muito valioso, né? A gente está agora também outra coisa, a gente está começando a fazer contato. Na verdade, estão chegando alguns parceiros que querem apoiar a gente financeiramente, alguns institutos, algumas organizações que querem dar uma grana para a gente conseguir nosso trabalho. Então, a gente está meio que nesse híbrido de buscar várias fontes, né? Eu acredito muito no modelo de você ter diferentes fontes de receita. Eu acho que a abundância, ela existe quando você tem muita fonte de receita. Se tiver um único produto, você depende que esse produto dê certo para você ganhar dinheiro, você está ferrado, porque se ele não der certo, você vai quebrar, né? Então, ele tem que ter muitas fontes de receitas. Eu penso muito isso na vida pessoal de cada um. Todo mundo tem que ter várias fontes de receitas, e a gente precisa também ter muita gente fazendo coisas diferentes para poder ter receita de eventos, de produtos, de startup, de investidor, de crowdfunding, de apoio, de financiamento recorrente. Tem muita coisa que pode acontecer para trazer esse fluxo de recursos. É um raciocínio parecido até com o que a gente acabou de falar de nutrição, né? Entre monocultura e a agrofloresta. Sim. O grande barato é que a gente consegue aprender tudo com a natureza, né? Se você olhar para a natureza, você consegue aprender muita coisa. Você consegue aprender, sei lá, identificando alguns padrões e tentando replicar, né? A natureza é abundante, né? A gente que é escasso, a gente acreditou na escassez, né? Então, pega aí, abre um mamão no meio, vê a quantidade de sementes que você tem lá. É bizarro aquilo, né? Você pensar que um fruto, um mamão, tem, sei lá, não sei nem quantas sementes tem, mas tem dezenas de sementes que poderiam virar não mais um mamão, mas outros pés de mamão que vão dar vários mamões, né? É muito louco isso, pensa que a natureza, você tem um fruto que vai dar vários outros pés de frutos, né? Então é muito abundante, né? Então a gente tem que começar a olhar para tentar replicar esses padrões aqui também na nossa sociedade e no nosso estilo de vida e no nosso negócio também. Gustavo, então, você falando essa questão das várias fontes de renda e empoderamento de cada um, eu queria saber como que você fez, assim, porque eu estou vendo que são várias frentes, né, de empreendimento, vários projetos juntos, e como é que você fez para otimizar o tempo? Eu acho que tem aí um pouquinho a ver com a questão do que você vai falar no workshop, está trazendo essa coisa da espiritualidade também para dentro, e acho que esse autocuidado, né, a partir da gente mesmo. Mas hoje é um dilema para mim, porque eu realmente tenho ficado muito envolvida com os projetos da gente, da Ponte, tenho essa consciência de que precisa ter uma outra fonte de receita, e eu não estou dando conta de administrar isso, por exemplo, de atuar em mais de uma frente, né?
hoje. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como é que isso tem funcionado aí para você na Baobá. Tá. Bom, na verdade, eu acho que é o seguinte, eu acho que uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que fazer as coisas em conjunto. A gente tem que fazer as coisas com outras pessoas, né? Se eu tentar tirar todas as minhas ideias do papel sozinho, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou me esgotar. É por isso que a gente ouve muito das pessoas falar que você tem que ter foco, você tem que ter foco, você tem que fazer uma única coisa e tal. Só que eu acho que você tem que ter foco e fazer uma única coisa quando você está sozinho. Só que se você tiver com mais pessoas, você consegue trabalhar em outras frentes, porque as pessoas vão se dividindo entre as diferentes atividades, né? Se você está trabalhando com mais pessoas e todos têm o mesmo objetivo, todos querem a mesma coisa, você pode trabalhar em diferentes frentes. É o que eu tenho feito. A gente tem feito muita coisa e vamos fazendo. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. Eu não quero que todas as coisas... Eu não espero que todas as coisas deem 100% certo. Eu sei que vai ter coisa que eu vou começar que vai dar errado, mas eu vou fazendo e vou abrindo frente. Enquanto eu vou fazendo, eu vou aprendendo, eu vou ficando feliz com o que está acontecendo, sabe? Eu sinto a minha alma feliz com fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer e alimentando os meus sonhos, né? Eu penso muito isso, assim, poxa, se eu tenho tanta ideia, se eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer, por que eu tenho que escolher uma só? Da onde veio isso? Assim, é injusto, né? Eu ter tanta ideia e poder escolher uma só. Quem falou que eu só posso escolher uma? Então, quando você começa a ter várias pessoas fazendo as coisas com você, você consegue fazer tudo. Porque isso é um dos maiores aprendizados que eu tive. E eu vou falar isso nos eventos, né? Que o seu sonho, Danai, também é o sonho de outras pessoas. Então, você tem que deixar as outras pessoas participarem do seu sonho também. E se conectar com as pessoas que têm esse mesmo sonho, né? Jogar a intenção para o universo para que as pessoas venham e se conectem com o sonho que você tem também. E aí possam te ajudar. E aí sim você vai conseguir fazer várias coisas e ter várias fontes de receita. Entendeu? Se for você sozinho tentando fazer várias fontes de receita e contratando pessoa para te ajudar ou numa rede que não é tão forte nessa questão do cuidado mútuo, né, de vocês terem o mesmo objetivo, fica muito difícil. Então, é uma coisa que a gente está experimentando ainda. Eu não tenho a resposta, não tenho a fórmula a dizer que tem que ser dessa forma. Eu acho que é fazendo e começando e se juntando com pessoas e vai confiando. Vai ter gente que vai entrar e vai continuar com você por muito tempo, e vai ter gente que vai entrar e vai sair. E é normal. Tem gente que pode entrar e sair e voltar, e depois sair, e depois voltar, sabe? Acho que não tem uma regra. Então, o mais importante é a ação e você estar em movimento se conectando com pessoas. Gustavo, também tinha uma pergunta sobre como é que você teve que lidar com o seu mundo interno, sabe? Quando, bem no início você comentou sobre como é difícil conversar com outras pessoas sobre essas ideias novas que ainda precisam ser testadas, que ainda precisam evoluir, que a gente está descobrindo agora, né? Todo mundo, né, eu acho, que está descobrindo agora. Mas isso deve me causar, acho que causa para outras pessoas também, sempre um incômodo, uma dificuldade de lidar tanto com o mundo interno, quanto o que a gente chama das outras pessoas, no fundo também é mundo interno, mas vamos dizer, né, vamos juntar as duas coisas. Como é que você lidou com isso quando teve que comunicar com outros, procurar pessoas e começar esse negócio? Tá. Ramon, é exatamente isso, assim, muito, muito boa essa análise, porque, cara, é um exercício de transformação todos os dias. Porque a gente está se libertando de vários paradigmas que a gente tem. A gente está tendo que se libertar de várias crenças que a gente recebeu de como as coisas funcionam. E esse processo, ele é doloroso também. Né? Não é tudo uma maravilha. Tem gente que acha que a Baobá, a empresa livre é uma maravilha, é tudo incrível, eu quero fazer parte e tal. Não, cara, é doloroso, assim, porque a gente quebra o pau várias vezes aqui, assim, a gente tem várias dificuldades, assim, né? Cada pessoa está sendo exposta a muito, muito conflito. Por exemplo, às vezes a gente combinou uma coisa e de repente vem uma pessoa e fala que quer mudar tudo e a gente percebe que mudou tudo, que a gente tem que mudar e de repente, poxa, como é que você faz para mudar? Como é que você faz para continuar, para abrir mão daquilo que foi feito? A minha mente racional de administrador de empresas, que é a minha formação, fala que não, que eu tenho que seguir o planejamento, que eu tenho que fazer aquilo que foi planejado tempo atrás, só que as coisas mudam muito rápido. Então é um exercício muito de desapego assim, daquilo que você acredita e toma como verdade, mas de observar o fluxo, observar para onde as coisas estão caminhando, né? Observar qual que é esse movimento. Então,
a transformação interna, ela não é uma coisa que vai acontecer, aconteceu comigo, 11 dias de despertar, beleza, tô perfeito, tô pronto, agora eu vou viver essa vida incrível. Não, todos os dias, cara, todos os dias a gente tem que fazer isso. Todos os dias essa auto-observação. Por isso que é importante você estar em contato com pessoas que te apoiam também, então a gente tem muito forte essa questão do cuidado mútuo, tá? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que fazer vivências para isso, a gente tem que fazer vivências, workshops, coisas que podem fazer a gente se entender melhor e se autoconhecer. O autoconhecimento é uma coisa que vai continuar até você morrer, né? Para sempre. Você fala, trocar experiência o máximo possível. Tem mais, galera? Pode perguntar, vou pegar meu carregador aqui, pode falar, estou ouvindo. Gustavo, vocês estão me ouvindo? Tá? Pode falar, Luiz. Pode falar? Então, hoje na palestra do Gustavo, aí teve um momento lá que achei muito interessante, que ele falou que não lê mais nada, né? E que ele não ouve mais as pessoas. Eu também não ouço mais algumas pessoas. Mas não ler mais nada, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e até falei com ele depois, falei assim, você fala uma coisa dessa, mas como? O seu livro tem que ser lido. Gente, o livro dele é uma coisa assim, quando chegou até mim, eu li completamente emocionada e larguei para lá. Passou um tempo, fui ler de novo com um outro olhar. Parece que aquele livro ele tem uma... Eu não sei se alguém já leu, mas ele tem, assim, realmente... não digo poder, mas ele tem uma energia e é uma coisa que transforma a gente, entendeu? E aí, nesse segundo momento que eu estou lendo, me veio uma intuição de poder estar pegando alguns pontos, né? São pontos que, tipo assim... eles, que igual o Gustavo falou, não é de uma hora para outra que a gente consegue transformação, né? Ainda mais, por exemplo, eu, na minha 51 anos, pensa bem, tanto de coisa que tem para poder desapegar, quanta coisa eu tenho para poder, né, transformar em mim. Então, o que eu fiz? Eu faço alguns artigos sobre alguns pontos do livro que eu acho mais essencial e que me ajudam bastante. Escrevo, coloco em algum lugar para toda hora estar lendo. E aí eu gostei do Gustavo falar isso, né? Parece que é uma coisa constante. Quer dizer, então, Gustavo, que mesmo depois daquele processo, dos 11 dias, então você continua, né, a cada dia, essa transformação interna sua? Sim, sim, claro. A gente não é Buda ainda, né? Não cheguei no estado de iluminação ainda em que eu atingi o nirvana e consigo viver nele o tempo inteiro. Estou vivendo aqui no mundo real, aqui eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas dores, eu enfrento os meus desafios, eu sofro quando eu sou criticado, eu fico chateado quando eu recebo alguma crítica, é normal. Às vezes as coisas não saem como eu imaginava e eu preciso aprender a lidar com isso, então isso está acontecendo o tempo inteiro. Tá? Com relação a ler, Luiz, o que eu acho? Assim, eu acho que a gente tem que primeiro partir do princípio de que a gente tem todas as respostas dentro da gente, tá? Isso acho que no livro fica um pouco claro, assim, como a gente tem muita sabedoria interna, né, como você mesmo chegou a me dizer, que a gente ouve uma voz e a gente não ouve essa voz, né? Então, quando você está colocando muito conhecimento para dentro de você, muito livro, muita coisa, você está lotando a sua bagagem, a sua cabeça de informação, e você não consegue escutar, tá? Eu não acho que ninguém tem que ler e não é legal ler. Poxa, eu quero que as pessoas leiam os meus artigos, quero que as pessoas leiam meu livro, né? Só que a questão é que, assim, algumas pessoas que são muito buscadoras, como vocês são, já deu para perceber, que são buscadores, que estão há muitos anos nesse caminho, estão há muitos anos no caminho do autoconhecimento, eles já leram coisa pra caramba, sabe? Já leram muita coisa, já ouviram muita coisa, e às vezes é hora de parar um pouco, assim, de parar um pouco de jogar mais conhecimento e começar a desenvolver essa escuta. Eu acho que essa escuta ela é muito mais importante do que o conhecimento que você coloca. Então você tem que dosar essas duas coisas, né? Vai ler um pouco. Então, assim, eu fiquei quase 5 meses sem ler nada agora, assim. Aí eu voltei a ler agora recentemente, eu comecei a ler, o que eu senti quando eu lia? Eu lia, eu falava, nossa, é muito legal, vou aplicar. Eu comecei a ficar ansioso,
minha mente começava a fazer muitas conexões com essas informações novas e eu não estava conseguindo me escutar direito, não estava conseguindo escutar as minhas ideias. Eu falei, não, peraí, acabei de ler esse livro agora, não vou ler outro. Vou esperar um pouco agora, vou digerir essa informação. Eu vou ver o que reverbera isso em mim. E agora estou sentindo vontade de começar a ler outro livro de novo. Agora, entendeu? Eu fiquei, sei lá, 3 semanas, 1 mês sem ler nada. Então é um pouco de ter esse balanço, de você ter esse equilíbrio, de você saber o que é se escutar e você saber quando você precisa de conhecimento de estímulo externo. Entendeu? Então cada um tem que... Outro conhecimento é um negócio muito louco, assim, porque o que aconteceu na minha vida não vai dar certo na sua. O que eu faço pra mim não vai dar certo com as outras pessoas, entendeu? Cada um tem que encontrar o seu ritmo, cada um tem que encontrar o seu caminho. É nisso que eu acredito. Gustavo, Não, eu compreendi. Só um minutinho. Só um detalhe, que hoje você falou isso mesmo, mas, por exemplo, aquelas dicas, algumas coisas que tem lá no livro, e eu estou colocando em prática, e elas realmente funcionam, entendeu? Então, assim, talvez tenham funcionado diferente com você, né? Não sei. Mas, assim, funciona quando, por exemplo, colocar a vida em ordem, começar a colocar a casa em ordem, as coisas acontecem. É só você começar a fazer uma faxina na casa, é impressionante. Você dá uma faxina no guarda-roupa, acontece um tanto de coisa fora. Sim, a energia que você está movimentando. Você está movimentando a energia, está acontecendo coisas no seu campo, está acontecendo coisas na sua vida. Né? Então, tudo que você faz, que você organiza, que você movimenta, gera outras coisas. Né? Por isso que o seu livro, ele tornou-se para mim uma coisa assim, igual você falou, não vai ser igual, tal, mas assim, o livro tem muita coisa que está resolvendo na minha vida, entendeu? Então, assim, por isso que eu até falo muito dele, porque tudo que é bom para mim, resolve para mim, eu passo para frente, né? E aí, por isso que eu só questionei, eu fiquei pensando, não, ele falou assim, não lê, mas eu concordo com você, eu não estou lendo mais nada, eu lia muito. E depois que eu passei, o 11 Dias de Despertar chegou, e eu li, já estou a segunda vez, aquilo ali para mim, é igual eu falei com você, eu me identifiquei demais. Eu acho que muitas outras pessoas vão se identificar também, entendeu? Então, assim, eu não estou lendo realmente mais nada, a não ser os seus artigos também, que são coisas diferentes, que você joga lá, né, que eu também acredito, são coisas que eu acredito. Eu acho que tem uma conexão, né, no que você fala e no que eu penso que é o meu sentir, né? E porque eu acredito muito que, atualmente, a gente vai ter que usar o sentir. O coração é que vai falar o que é certo ou não pra gente, né? Então tá, só isso. Pode falar, o outro moço que ia falar aí. Obrigado, viu, Gustavo? Não, é só um comentário, Fabrício, aqui. Isso que vocês falaram, eu lembrei de um podcast que o Gustavo participou com o Renato Stefani, do Life Hack, alguma coisa assim. E aí eu achei bem legal que no final, depois que ele falou um monte de coisa que ele seguia, que ele fazia, ele falou assim, não toma nada que eu falei como verdade absoluta. E eu achei bem legal, assim, esse pensamento dele. Eu leio muito, assim, as coisas, mas eu fico com isso na cabeça. Não vou tomar isso aqui como verdade absoluta, porque se eu seguir isso daqui e quebrar a cara, aí vai ser problema meu, né? Não vai ser culpa de quem tá passando aquilo aí. Sim, e tem um lance, Fabrício, que o ser humano é muito complexo, cara. Eu não sou capaz de saber o que funciona para todo mundo. Então, tem muitas variáveis envolvidas. É o que eu falo, assim, você tem, sei lá, vidas passadas, você tem karma de vidas passadas, você tem seus acordos de alma, você tem seus traumas de infância, você tem a sua relação com seus pais, você tem tanta coisa que eu não tenho como dizer o que vai dar certo para você, porque eu não sei o que você carrega, não sei do que você está herdando de tudo isso, né? São muitas variáveis, milhares de variáveis. Então, eu não tenho capacidade nenhuma para dizer o que você pode fazer e o que vai dar certo na sua vida. Eu falo o que está dando certo na minha e o que está dando errado na minha. Eu falo isso abertamente, só que assim, compartilhando a minha experiência, não para que as pessoas copiem o que eu faço, mas para que elas olhem para a vida delas também, da mesma forma como eu estou olhando para a minha vida, sabe? É um pouco dessa ideia, assim, de não tomar nada como verdade mesmo, assim. E você vai experimentando a sua vida, você vai fazendo as coisas do seu jeito, você vai vendo como você quer viver a sua vida, e você vai experimentando, e vai acertando, e vai errando, e vai aprendendo, e vai dando certo, vai dando errado, e você vai ajustando todos os dias. Nunca vai terminar. É mais de ler, até quem lê muito também, só ler e se questionar se aquilo ali vai ser bom ou não, né? Sim. Não tem fim, né, cara? Se você... Quantos livros existem? Quantos livros bons existem?
Se a gente fizer um levantamento aqui, só a galera que está aqui nessa interação aqui, a gente vai conseguir, sei lá, levantar aqui, sei lá, uns 250 livros legais que a gente vai precisar ler. Né? Quanto tempo você vai demorar para ler todos esses livros? E até que você termine de ler, você não vai sossegar, porque sempre é coisa nova, sempre é coisa legal. Né? Então, é um pouco de dosar um pouco dessa sede para o conhecimento, que é muito legal, mas uma vivência prática de você aprender a se escutar, você chegar nas suas próprias respostas e você perguntar para você mesmo a resposta, que é o que eu faço, né? Eu pergunto para mim mesmo e às vezes eu mesmo respondo e eu me surpreendo como eu sei a resposta de coisas que eu nem sabia que eu poderia saber. Mas eu estou confiando que dentro de mim tem uma sabedoria, né? Que estou sendo orientado, que tem o meu eu interior aqui, que tem meu, sei lá, eu superior, cada um pode chamar do que quiser. Caroline? Tá ouvindo, Caroline? Você queria perguntar? Ela escreveu aí, Gustavo, no chat, porque eu acho que ela não está conseguindo falar aqui. Ela vai postar a pergunta no chat, então. Tá. Podemos abrir para mais 2 perguntas, aí a gente encerra aqui, pessoal, que eu vou precisar finalizar aqui, pode ser? Pode ser, Gustavo. Na sua opinião, o que vale mais a pena hoje em dia é iniciar uma startup ou uma empresa normal? Na verdade, assim, depende do que você quer. Depende do que você sonha, de qual é o seu projeto. Né? Acho que uma startup é uma empresa normal. A diferença da startup é que você constrói ela com uma possibilidade de ganho de escala, né? De você gerar impacto para mais pessoas e ter um alcance maior. Uma empresa normal, se eu entendi a pergunta, seria uma empresa, uma empresa que vai crescendo aos poucos e vai trabalhar só numa região específica, né? Eu acho que não tem certo ou errado. Em nada na vida tem certo ou errado, né? E não tem nada que vale mais a pena isso, vale mais a pena aquilo. Vale mais a pena o que você quer. Vale mais a pena você seguir o seu sonho. Você sair de dentro aquilo que tá pulsando dentro de você. Aquela ideia, aquele sonho, aquela vontade, você fazer isso acontecer de alguma forma. A forma não importa. O que importa é você colocar ela para fora e conseguir criar. Se vai ser startup, empresa normal, se vai ser cooperativa, se vai ser empresa livre, se vai ser rede, se vai ser negócio individual, tanto faz. O que importa é você conseguir se manifestar como você é. Você ser quem você é de verdade. Ô, Gustavo, oi. Posso complementar só? Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo? Beleza. Só para complementar um pouquinho da pergunta da Caroline ali, da questão de, eu abro uma empresa normal, uma startup. E, cara, eu acho que eu tô meio nessa questão, assim, de o que eu vou abrir, né? Eu tenho muita vontade de ter uma empresa, só que não por esses moldes tradicionais, digamos assim. Então, tu acabou caindo, assim, em alguma lista de leitura minha com a questão da empresa livre. Eu não sei se tu já falou aí, eu entrei meio tarde no chat, mas como é que tu junta uma galera, né, com um propósito em comum ou não, né, para fazer acontecer? Tanto a questão de tem que ter um local, ou é melhor tudo via internet, ou é melhor com local, é melhor colocar já tudo no papel, tudo registrado. Como é que eu consigo fazer acontecer de um modo mais orgânico, assim? O que vale? Tipo, não, eu tenho a ideia, eu tenho o objetivo e vamos seguir junto. Ou, galera, vamos procurar um objetivo em comum e vamos tentar ver o que dá. Não sei, o que tu diz sobre isso? Tá. Na verdade, não tem certo ou errado, não tem um modelo, né? O que acontece, Henrique, é que a gente tá numa fase de transição, né? De um sistema que existe hoje, que a gente sabe como é, que a gente não gosta, para um modelo que ainda não surgiu. Não surgiu o modelo que vai substituir isso aqui. A gente está criando, está experimentando. Então, eu não sou capaz de te dizer, faz assim, começa desse jeito, vai por esse jeito. Porque se eu fizer isso, talvez eu esteja te direcionando para um modelo que não é o melhor para você.
tá? E que não vai levar em consideração a sua capacidade de criar. Eu não sei quantas pessoas você conhece aí, eu não sei qual é a sua ideia, eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a sua rede, eu não sei nada. Então, o lance qual que é? Que a minha dica seria o quê? Começa e vai juntando as pessoas. O que eu fiz, tá? Falei, galera, eu tenho essa ideia aqui, esse projeto, que é um site de nutrição, de alimentação saudável. Vamos fazer junto? Então, a gente vai trabalhar junto e a gente vai dividir tudo igual. Quanto que vai ser? Não sei. Hoje o faturamento é 0. Quando der faturamento, a gente vê, né? A gente muitas vezes fica brigando e tentando definir percentual de um negócio que não vale nada. Se você tem uma empresa que não vale nada, que fatura R$0, cara, não, eu tenho que ter 5%, 10%, 20%. Cara, 20% de 0 é 0, 80% de 0 é 0, então não faz sentido essa discussão, né? Para mim, assim, como é que eu acho que as coisas têm que começar? Começa e vai, e vê o que acontece, e vai juntando pessoas e, galera, vamos junto, a gente acredita na mesma coisa. Não você tentar convencer pessoas que não acreditam na mesma coisa que você. Você juntar pessoas que já querem isso. Como talvez as pessoas que estão aqui em cima, aqui, entendeu? Que estão aqui nesses quadradinhos aqui, são pessoas que já querem a mesma coisa, né? As pessoas já querem a mesma coisa, então, ó, galera, vamos junto aqui, essa aqui é a ideia, esse é o projeto. Ou não tenho projeto nenhum, não tenho ideia, quem tem ideia? Então vamos juntar quem tem ideia com quem tem vontade de trabalhar. A gente vai se conectar e vamos começar. E vai entrar mais gente, e vai sair gente, e vocês vão brigar, e vai dar errado, e vai dar certo, e vocês vão aprendendo, e de repente vocês vão estar igual a gente, que tem um time de 25 pessoas muito legais, trabalhando em vários projetos legais, entendeu? Aí o que aconteceu? Já saiu gente da Baobá, né? Não é que todo mundo entrou e todo mundo ficou e todo mundo é feliz e tá tudo lindo. Já saiu gente que entrou e, puta, não era pra mim, não curti e saiu. E é normal isso, entendeu? Então eu penso, cara, é muito mais importante fazer. Vai fazendo as coisas, vai vendo o que você pode fazer e vai aprendendo e é isso, cara. Se a gente ficar pensando em tudo que pode dar errado, tentando chegar... Eu vejo muita gente lá no Grupo Empresa Livre tentando teorizar sobre o modelo ideal de como tem que ser a estrutura perfeita de organização, de liderança, de comunicação e tal, sem ter nada. Então, não vale nada essa discussão, se você não tem, porque quando você começar vai mudar, entendeu? A gente muda toda semana, cara. Toda semana tem coisa nova, toda semana tem novo aprendizado, toda semana a gente muda. A gente começa, coloca o líder, tira o líder, volta o líder, chama o líder de catalisador, mata o catalisador, volta o catalisador. A gente está o tempo inteiro fazendo isso, né? Porque é experimentar na prática. E por isso que a gente está avançando, porque a gente está aprendendo junto, né? Então, assim, não se preocupa muito com a forma. Começa e vê o que acontece com a galera, assim. As pessoas certas vão aparecer na hora certa. Eu acredito muito nessa conexão, assim, da energia do cara. Tipo, tu coloca a tua intenção e deixa acontecer, né? Coloca a tua intenção e vê quem aparece com a mesma intenção que tu tem e vê se conecta e vê o que vai dar. Sim. Tem que ser por aí. Sim. Show. Acho que é isso. Valeu. Acho que é isso, pessoal. A ideia desse bate-papo era mais a gente se aproximar e começar a falar um pouco sobre essas coisas. Então, quem estiver em Brasília na semana que vem, a gente vai ter a palestra na sexta e o workshop no sábado, a gente vai poder conversar bastante, poder explorar melhor todos esses assuntos. Tem muita coisa, eu tinha que fazer um hangout desse aqui de 12 horas para a gente conseguir abordar todas as coisas que a gente poderia falar, né? Mas acho que essa que é a ideia. Vocês querem falar alguma coisa? Samara, Luciano, Danai? Não, é isso aí, Gustavo. Valeu. Quem quiser continuar na sala aí conversando, fiquem à vontade. A sala está sempre aberta, tá? Beleza. Fique à vontade também. Valeu, pessoal. Não, valeu, Gustavo. Obrigadão. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Obrigada. Até. Fabrício?